bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Aqui tudo bem. E hoje vamos dar início a mais um vídeo, agora na época de fazer vídeo dentro de casa, porque o tempo já está esfriando, então o tempo de vídeos fora já está passando. E para aqueles que não me conhecem ainda, que está chegando no canal, meu nome é Ionice, moro quase 11 anos já na Sicília e faço vlogs, vídeos para mostrar as belezas da Sicília, refletimos sobre as diferenças culturais, mostro um pouco da culinária e vamos aí nos conhecendo. E já vou pedir já de início que vocês não esqueçam de deixar o like. Deixa logo agora, porque depois que vocês não gostarem, deixa o dislike. É sempre igual. E vocês não esquecem. E aqueles que não são inscritos ainda, por favor, se inscreva. Aqueles que são inscritos, muito obrigada. Se puder, compartilhe também. São curiosidades que às vezes, quando a gente está aí no Brasil, a gente nem pensa, né? Como é os outros lugares. E graças à internet, agora nós temos essa possibilidade de saber como são os outros lugares, né? Mas o clima, eu ainda não aprendi a fazer chover, nem fazer sol. E a gente sofre um pouco, né? Mas é difícil, mas é possível passar, né? E hoje eu queria refletir com vocês sobre essas diferenças que talvez vocês aí que estão no Brasil nunca perceberam, nunca pensaram, né? E como acaba sendo uma das maiores dificuldades para quem imigra, principalmente de países quentes, né? E tudo inicia quando chegou o outono, é onde a estação que estamos agora, né? É muito bonita, porque fica bem colorida, sabe? As folhas caem no chão, assim, então deixa aquela coisa assim, para quem é romântico, para quem gosta de beleza, você caminha naquelas estradas com as folhas amarelas, meio avermelhadas no chão, e olhar para os árvores, é muito interessante, né? Então, o colorido é muito bonito do outono, mas já começa a cair muito a temperatura e então a gente já começa a ficar temeroso pelo inverno, né? Porque o inverno é que o bicho pega realmente. E o que a gente pode fazer, né? Como eu falo sempre aqui nos meus vídeos, eu falo que eu gosto de bater um papo com vocês, refletir e deixar alguma ideia prática para quem imigrou, para quem pensa em migrar. Então, o que fazer, né, na prática para passar o outono e inverno um pouco mais alegre, um pouco mais tranquilo, né, para ser um pouco mais suave, né? E eu acredito, gente, que tudo começa na maneira da gente olhar. Depende de como você olha cada situação, né? A situação é aquela que é, a condição é aquela que é, mas depende do nosso olhar. E se a gente olhar com muita rigidez, então vai ser muito sofrido passar o outono e inverno na Europa. E se você olhar só, porque é longo, gente, é longo. Não vou dizer que é fácil, não, porque é muito longo. A gente começa agora, né, em outubro, tem ano que começa já em setembro, já finalzinho de setembro, e a gente só vai sentir o calor de novo em julho, na metade de julho para lá. Claro, dependendo da região que você está, às vezes você fica até um pouco mais, um pouco menos, se é praia já é um pouco mais quente. Mas olha, eu moro em um dos lugares mais quentes da Europa e a gente já começou a sentir os efeitos do frio, agora em outubro. E normalmente, com a experiência de 10 anos, só para
na metade de julho para lá. Claro, eu moro nas montanhas, quem mora na Sicília, no lugar de praia, já é bem diferente, o clima também, né? Mas eu falo sempre do olhar, por quê? Porque parece, eu sempre falo, né, meus vídeos sempre rindo, sempre deixando a coisa mais leve, mas é uma época muito difícil e que gera em muitas pessoas, gente, quadros depressivos. Por quê, gente? Porque a gente não vê assim muito o sol. Como eu disse, aqui na Sicília ainda somos privilegiados, mas se você for mais ao norte, de Roma para cima, e entrar para outros países como Bélgica, Irlanda e afins, Alemanha, Londres, essas coisas, gente, aí a coisa é mais difícil ainda. E se você não tiver um olhar muito positivo diante da vida, tá aí morando num lugar bem cinza, mude o modo de você olhar esse cinza, né? É difícil? Como eu vou mudar ele? Se eu vou pintar? Não, claro, como eu falo, no outono ainda tem esse panorama belíssimo, né? Que as folhas ficam meio amareladas, meio avermelhadas. Então, só de você fazer um passeio assim, num lugar assim, já vai te dar um up, não? E quando chegar o inverno, que daí não tem mais nada, né? Porque é muito marcante, gente, aqui as estações, sabe? É diferente de quando a gente está no Brasil, que o ano passa, assim a gente quase nem vê a diferença, né? Quem mora no lugar verde é sempre verde, quem mora no lugar seco, algumas pouquíssimos que ficam verdinho depois. É assim quase todo ano, né? É constante o panorama. Aqui não, muda e muda drasticamente, drasticamente. Então a gente tem que se preparar. E é sempre aquele erro, né, gente? As pessoas, eu vejo que as pessoas se preparam muito fisicamente, não na questão de roupa, inclusive aquele negócio de ter o guarda-roupa de inverno, guarda-roupa de verão, aqui não é frescura, tem que ter sim, porque senão na hora que você vai sair, você não tem nem por que você deixar suas roupas de verão num lugar que você nunca, que você vai no guarda-roupa ali, à mão, porque você vai usar depois de 9 meses só. Então a gente tem que fazer essa troca mesmo. E eu vejo que as pessoas se preparam para isso, né? Se preparam com os sapatos para neve, as roupas, os casacos, a comida. Então, fisicamente, eles estão se preparados. Mas o que as pessoas nunca... eu acho que o ser humano tem um pouco de dificuldade de olhar o lado emocional e psicológico. Eu não sei porquê. E às vezes não se prepara psicologicamente, emocionalmente, para atravessar essa fase. E é aí onde que as pessoas, como eu falei, às vezes entram em depressão. E para você passar por esse inverno longo com mais tranquilidade, é como eu falo, primeiro, porque tudo é em nós, né, gente? Tudo, a gente não pode comandar o externo, a gente comanda só o interno. Então a melhor coisa é você mudar o seu olhar, tentar ver, mesmo quando chega a neve, que quem está longe, quem está no Brasil, acha lindo, é realmente linda a neve, mas traz tantos problemas práticos do dia a dia, mas se você ficar só olhando os problemas, daí você vai ficar cada dia mais triste, né? Então comece a olhar, a fazer fotos. E o que nós aqui no inverno, para sair, para lazer? Porque nós que moramos numa cidadezinha pequena, nas montanhas, quando chega às vezes a neve, não tem como
nem se locomover, porque no verão, principalmente os jovens, o que eles fazem? Eles moram aqui, numa cidadezinha tranquila, tudo, mas quando eles querem mais emoção, ver gente, bailar, festa, eles pegam o carro deles e vai 20 quilômetros, 30, 10, e vai numa cidade maior e tá tudo ok, não? Mas no inverno, às vezes, as estradas ficam intransitáveis. Claro que tem aqueles caminhões que limpam a neve, tudo, mas é aconselhável as pessoas pegarem estrada quando tem neve só num caso muito urgente. Então, o lazer fica não na categoria urgente, né? E a gente frequenta, daí se frequenta muito os cafés, e então uma das opções, né? É você não estar sempre em casa, é você sair, porque toda cidadezinha, por menor que seja, sempre tem aqueles cafés. Eu já mostrei aqui, tem nos vídeos, eles são muito bonitinhos, cheiroso, gente, é muito gostoso o cheiro, sabe? Eu tenho uma memória, assim, quando eu passo, assim, é uma coisa muito particular, aquele cheiro de croissant, né, que aqui a gente chama corneto. Ai, quentinho, o cheiro do café, e sempre tem gente ali e você pode conversar, trocar ideias. ah, então é uma opção, os cafés. E nos cabeleireiros, fazer a unha, o cabelo, porque também você vai encontrar pessoas. Então são lugares mais fechados, né? Tem cidadezinha, a maioria das cidadezinhas tem, que eles falam clube, que a maioria vai homens, né? Mais gente mais de idade. Mas também agora eu vejo que tem jovens também frequentando. Então o importante nessa época é você não ficar trancado dentro de casa, gente. Porque é perigoso, sim. Não desafie a sua mente, não desafie o seu emocional. Então, mesmo que você seja em casal, em família, né, com filho, tudo, mas daí fica sempre aquela rotina por longos 9 meses, mais ou menos. Gente, é muita coisa, né? E quem trabalha, ok, né, já pode se distrair também que vai no trabalho, mas aquelas pessoas que trabalham em casa, às vezes home office, ou que não trabalha por algum motivo, ou que é dona de casa, é muito importante você, pelo menos 1, 2 vezes por semana, no mínimo, gente, sair para tomar um café, chama uma amiga. Eu sei que quando tá a neve, às vezes fica difícil você chegar, mas devagarzinho, vai, põe o sapato adequado, aqui todo mundo tem, e vai, chega lá, passa 1 hora, 2 lá conversando, tomando café, relaxando, porque o povo tá agora com a mania do telefone, do celular. Ah, não, tudo é prático. Se mete no sofá, acende o aquecimento, pega as castanhas e que faz? E o que a gente faz? Fica aqui, ó, quebrando castanha, comendo. Eu peguei até para mostrar, gente, que não é mentira. E fica comendo, assistindo série, olhando o celular. E quando vê, vai passando o tempo. Então, gente, eu gosto, eu falo que meu canal é pra gente conversar, pra me dar risada, falar coisas engraçadas. Eu gosto disso, que vocês passem momentos assim, descontraídos. Mas qualquer dica prática eu gosto de dar, porque eu vejo muito as pessoas se preparando para o físico, né, para não sentir frio, claro, isso é muito importante, mas o psicológico e emocional é o que segura a gente, né? É o que segura. E a dica que eu fico aqui repetindo, não fique dentro de casa todo esse tempo. Saia, nem que for para tomar café, para conversar com amigos. O celular, ficar só no celular, como eu estava falando, o celular, o pessoal fala, não, aí tá, ficar cômodo, né? Fica lá comendo castanha, deitado no sofá,
e liga, não, eu tenho que me sociabilizar. Gente, eu não, sei lá, eu sou da época analógica, né? Eu não sou da época digital. Celular é bom? É ótimo. A tecnologia é ótima, senão eu não estaria aqui falando com vocês, né? Maravilhosa, em vários segmentos, medicina, engenharia, em muitos segmentos. E também, principalmente na comunicação. Mas não substitui, gente, não substitui o bate-papo normal, sabe? Sabe, você tá ali tete a tete, não substitui. Então não fique, você que mora na Europa, não fique só se fidando nas conversas pelo celular. A gente precisa ter contato, e não só com a família, assim, o tempo inteiro, sempre os mesmos. Porque a gente precisa, o nosso cérebro precisa de desafio, de pessoas que contradigam a gente conversar outros assuntos, porque quando a gente está acostumado a ficar sempre com a mesma pessoa o tempo inteiro, os assuntos giram sempre naqueles mesmos assuntos. E a sua cabeça vai ficando o quê? Bitolada, né? Então, é essa a dica hoje, para nós entrarmos já entramos no outono, para nós esperar o inverno, com um sorriso no rosto, olhar por um lado positivo, mas também se cuidar fisicamente e se cuidar psicológica e emocionalmente. Eu acho isso muito importante. Um beijo, arrivederci, tchau, tchau.